Olá! O nosso conteúdo de hoje é este porque voltou à tona agora a famosa fakeada, né? E eu quero dizer para você, prazer em conhecer, sou Luiz de Maté, só uma repetição, né? Mas quem está falando com você é a pessoa que fez o primeiro, que foi o primeiro a fazer um vídeo sobre esta facada, cujo título eu dei como... Só deixa eu olhar aqui. Bolsonaro, exclamação, o atentado de Mentirinha. O episódio aconteceu no dia 6 de setembro de 2000 e... Tá? E eu, no dia 7, já estava fazendo um vídeo questionando, mostrando que era impossível aquela facada e não entrou. Mostrei naquele vídeo como é que o Adélio, se quisesse ter feito, poderia ter feito, como é que ali ele foi pego ali no mesmo lugar e de repente não foi linchado por ninguém, etc. Então tem uma série de fatores e eu então me apresento, por favor, confira, tem esse que tem cerca de 3 anos, né? Uns 3 anos, porque foi na eleição, né? Foi no processo pré-eleitoral que aconteceu esse, então, Bolsonaro, o atentado de Mentirinha, e há cerca de 3 meses eu gravei de novo, porque saiu aquele... um belo material do Joaquim, que através da TV 247, que foi uma investigação maravilhosa, e eu, nesse vídeo eu falo, o show para eleger Bolsonaro. Então, tem 2 conteúdos, mas, por favor, eu acho que até merece então agora a sua inscrição, o seu certinho, o seu comentário. Fui o primeiro no Brasil e quem sabe no mundo a falar claramente que se tratava de uma mentira. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: se você sofresse um atentado, uma facada, como foi o caso do Bolsonaro, você não iria querer saber quem mandou fazer aquilo? Claro que sim. Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro não se interessou pelo assunto. E se você soubesse que o advogado declarou que a defesa do Adélio estava sendo paga por empresários, por gente da televisão, etc e tal, você não ficaria mais intrigado ainda para saber quem pagou, está pagando o Adélio, por que está pagando o advogado do Adélio? Então assiste esse vídeo aí do Zanoni e depois você vai ver o que eu tenho para dizer. Vai lá, assiste esse vídeo e eu já volto. Então conta pra gente também, o Brasil quer saber mais ainda do que isso. Quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Esses todos. Isso até o juiz federal lá em cima quer saber, da maioria dos brasileiros. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou, a pessoa que me pagou. Mas todos os advogados aqui e já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo. Aí está, os anões cheios de pose, brincalhão, blá, mas eu não vou dizer até o Ministério Público Federal, porque a Justiça Federal perguntou, não vou dizer, blá, 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 mas tem aí, da emissora. Mas é preciso destacar que o advogado também mente. Isso pode ter sido só uma poeira jogada ao vento, para confundir a situação, dizer que tem emissora de televisão, Bom, a grande verdade é então que o tribunal mandou agora quebrar o sigilo telefônico, etc e tal, bancário, do advogado. E eu quero rodar um podcast para você ver em que situação está este processo, esse novo andamento sobre a famosa facada. Escuta este áudio que você vai então ter uma elucidação ainda maior do motivo do porquê.
A segunda sessão do TRF1, Tribunal Regional Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário e apreensão do celular e de documentos do advogado Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, na quarta-feira, dia 3. Ele é responsável pela defesa de Adélio Bispo no caso do atentado contra o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. André Lozano, membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, avalia a decisão como absurda e criminosa. Para o advogado, a quebra de sigilo deve estar expressamente fundamentada, de modo a colocar Zanoni Júnior sob suspeita. Com certeza, quebrar-se o sigilo do advogado, não demonstrar que ele realmente estaria de alguma forma participando para a prática de algum crime, é uma continuidade de uma situação de ilegalidade que vem ocorrendo no Brasil desde o mensalão e que se aprofundaram durante a Lava Jato. Em relação ao financiamento da defesa, não há interesse por parte do Estado, mas somente por parte do cliente e do advogado. Nas palavras de Lozano, o advogado pode arcar com os custos, seja porque tem identificação ideológica ou em decorrência de exposição midiática. André Lozano considerou a medida gravosa contra o advogado e disse que deveriam ser demonstrados os motivos para a quebra de sigilo. Para Lozano, há inclusive interesse público de que as investigações ocorram às claras e é temeroso quando a decisão de quebra de sigilo se dá em um processo que tramita em segredo de justiça. Em 2018, o próprio TRF1 permitiu a quebra de sigilo e as apreensões. Em dezembro, a Polícia Federal chegou a recolher o material que não foi utilizado nas investigações. Um ano depois, entretanto, as diligências foram suspensas pelo desembargador Nevington Guedes, relator do caso no TRF1, por liminar a pedido da OAB. Segundo a ordem, as diligências iriam contra o sigilo profissional do advogado. Em junho deste ano, o advogado Frederico Wassef apresentou em nome de Bolsonaro uma petição solicitando a revisão da quebra de sigilo. Na quarta, por 3-1 contrário, a Justiça não só autorizou a manutenção das diligências estabelecidas ainda em 2018, mas também a retomada das investigações com o objetivo de apurar se houve um mandante do crime, uma vez que Zanoni Júnior teria defendido Adélio Bispo de graça, como argumentou Wassef. Pela decisão serão analisadas movimentações financeiras feitas entre setembro e dezembro de 2018, logo após o atentado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Aí está. E você, se prestou atenção, um advogado disse que era criminoso que estava fazendo com o Zanoni, porque era a questão do cliente, com o advogado. Não, eu quero dizer para você que criminoso é o que o advogado está fazendo, né? Criminoso é o que está por trás. Porque, na verdade, há um mandante. E se há um mandante, tem que se saber quem é esse mandante. Agora, como é que eles assumiram a questão? Que o Adélio agiu sozinho. Mas a grande verdade é criminoso também que o advogado resolveu ser o tutor do Adélio. A família não tem acesso ao Adélio, a família não tem acesso à informação, a família não tem acesso a nada. E é ele que decide pelo Adélio, é ele que fala pelo Adélio, é ele que toma as atitudes e decisões pelo Adélio. Como assim? Então, eu quero, quem sabe, assegurar que o Zanoni não é advogado do Adélio. Como assim, Luiz? Ele é pago para fazer a fachada, para esconder o que de fato está por trás. Ele defende quem mandou fazer, ele defende quem armou esse circo muito bem orquestrado. E vai dar uma olhada lá no 247 dessa matéria que o Joaquim fez, falou com a esposa, lá onde ele foi levado para um bar, o Bolsonaro, não tinha uma gota de sangue, foi falar com uma irmã, uma parente do Adélio, eles não têm notícias de nada, mandou perguntar para o delegado, enfim, são uma série de componentes que de fato levam a crer que foi tudo uma armação, mas eu afirmo, foi uma armação. E lá está também um momento em que o Carlos Bolsonaro está no carro, o Adélio chega perto do carro, tem uma outra situação onde o segurança diz, calma Adélio, calma, tipo assim, ainda não é a hora de tu fazer o lance, não é a hora de tu fazer a jogada. E se você prestar atenção, como eu disse no meu vídeo, lá atrás, a facada de mentirinha, o atentado de mentirinha, não tinha como, ali naquela distância, você vai ver que a faca não encosta. Enfim, é uma série de ingredientes que
Felizmente, esse menino Joaquim fez um trabalho maravilhoso e a justiça tem sim que quebrar o sigilo do advogado, tem sim que ir para cima, porque o Bolsonaro trocou o chefe, superintendente da Polícia Federal, aprenderam algumas coisas que nunca veio a público, e o pior, por que tem que ser feito isso? Porque acusaram o PSOL de ser o mandante, o PT e a esquerda. Isso ficou como se fosse verdade. Então, a medida está correta e tem que quebrar sim. E quem sabe agora o Bolsonaro começa a tomar choque. Ele andou brincando com a situação no evento que ele andou por aí, do não faz nada, mas o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Porque foi sim uma orquestração, foi uma grande mentira, foi uma grande farsa para ele não ir aos debates. Mas, enquanto ele não ia aos debates, ele dava entrevista para a Record, ele se movimentava nas redes sociais e etc. É isso que aconteceu. Então, parabéns à Justiça, parabéns a quem está tomando de novo. Esperamos que o Bolsonaro não interfira novamente na Polícia Federal, que não interfira de forma alguma. E quem pegar esse caso agora para fazer essa reabertura, para investigar, que faça de forma séria, de forma idônea, porque o país quer saber. Se houve facada, eu digo que não. E quem foi que tentou assassinar um candidato à presidência da República? Que não é verdade. Eu espero que a verdade venha à tona e o Bolsonaro e seus filhos, e toda a corte que participou, vão para o fundo da cadeia, porque foi uma armação muito grande, e eu afirmo, foi uma armação muito grande. E o Bolsonaro até hoje não se interessou em se pronunciar sobre o assunto. O Bolsonaro foi para o hospital em setembro, porque tem vídeos anteriores orando sobre a barriga dele, a mulher orando, o pastor pedindo, clamando, Ele tinha uma cirurgia para fazer. Então ele aproveitou esse ensejo para fazer a cirurgia e fizeram a jogada da facada, como ele mesmo disse para Geice Hasselmann, que se ele levasse uma facada que ele ganharia a eleição. Tem vídeo da Geice sobre esse assunto. Então, é isso aí, está dado o meu recado, não vou me prolongar, é só para fazer o registro. Foi reaberto as investigações sobre a fakeada, porque a facada nunca aconteceu. Então, se você gostou desse conteúdo, sabedor agora, por favor, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam. Eu fui o primeiro a divulgar num vídeo que está no meu canal em 7 de setembro, o evento foi 6 de setembro e 7 de setembro eu fiz um vídeo dizendo que era mentira. E, inclusive, dizendo que o Bolsonaro era um bom ator que a Globo estava perdendo de contratá-lo. É isso aí. Então, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, deixa o certinho que é muito importante, deixa um comentário que é tão importante também. Você que é inscrito, faça a mesma coisa, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para esse assunto ser terminado e parar com esse mimimi de que o Bolsonaro foi esfaqueado e não foi coisíssima nenhuma. E, inclusive, convide mais pessoas a se inscrever no meu canal. Eu conto contigo e, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.